Hoje eu quero meditar com você sobre o espinho na carne de Paulo. É evidente que este é um assunto que chama muito a nossa atenção, porque todos conhecem essa história. Paulo foi um homem inteiramente consagrado a Deus, um servo fiel, um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, chamado e ungido por ele para pregar o evangelho entre os gentios. Um homem que renunciou à própria vida. Ele mesmo disse, todas as coisas que antes eu considerava como lucro, como ganho, como coisas que eu deveria me exaltar por elas, todas estas coisas hoje eu as considero como lixo, elas não têm mais valor algum para mim. Eu já estou morto para as coisas desse mundo. Eu estou crucificado com Jesus. Sabe, estas são palavras deste homem chamado Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Um homem responsável por grande parte do Novo Testamento. Suas cartas, seus ensinamentos, suas experiências rabiscadas em um papiro e que se eternizaram na Bíblia Sagrada. De que privilégios você que me ouve agora e que me vê em algum lugar, de que privilégios e benefícios você acha este homem seria merecedor? De quantas sortes e qualidades de bênçãos espirituais e materiais você julga que um homem como esse seria merecedor? De muitas você responde, e eu concordo com você. Afinal de contas, nós estamos falando de alguém que conversava com Jesus, ouvia a sua voz. Mais do que isso, ele foi arrebatado aos céus. Ele foi transportado, se no corpo ou fora do corpo, ele mesmo diz, eu nem sei. Mas eu sei, disse ele, que eu fui lá. Eu estive na glória, e lá eu vi e ouvi coisas que eu não sou capaz nem sequer de dizer para vocês. Eu não sou capaz de descrever tanta glória, eu não sou capaz de descrever as coisas que os meus olhos viram, eu não sou capaz de falar das coisas e das experiências que eu tive lá no reino dos céus. Que maravilha, não? Quanta sabedoria, quantas revelações profundas, quanta intimidade com o Senhor. Você sabe, Paulo, ele não era um dos 12 apóstolos. Na verdade, os próprios discípulos de Cristo, os seus apóstolos, tiveram grande dificuldade em reconhecê-lo. Passaram-se muitos anos até que eles pudessem reconhecer que Paulo de fato era um apóstolo. Ele
era um perseguidor da igreja. Ele não estava entre os 12, mas quando ele escreve aos Coríntios acerca da Santa Ceia, ele afirma isso. O que eu ensino a vocês, não ouvi de João, nem de Pedro, não. Eu não ouvi de Tiago, mas o próprio Jesus falou comigo. Eu não estava lá naquela mesa em Jerusalém, eu não era discípulo dele, eu nem acreditava nele naquele período, eu persegui a sua igreja, mas eu estou ensinando a vocês, e eu quero dizer a vocês que ele está vivo, e eu falo com ele, e ele celebrou aquela ceia, e ele conversou comigo, e o que eu passo a vocês, eu ouvi do próprio Senhor. Maravilha, não é? Este Paulo, este homem, ele afirma que tinha um espinho cravado na sua carne. Ele está usando uma frase figurativa. Ele está se utilizando de uma comparação para que as pessoas pudessem entender o que ele sofria. Quem já não espetou o seu pé em um espinho? Ou a sua mão? E sabe o que significa ter um espinho que entra dentro da sua carne? Aquilo lhe incomoda bastante, se não for retirado logo, vai inchar e vai criar pus, e vai abrir uma ferida, e isso machuca, e isso dói. É algo constante, é uma dor latejante. Paulo, ele disse que tinha algo assim em sua vida. Ele disse, eu estava com um espinho cravado na minha carne, pelo qual eu orei a Deus. Veja. E ele disse que orou a Deus não apenas uma ou duas, mas ele orou 3 vezes a Deus acerca desta questão. Ou seja, nós observamos uma insistência de Paulo. Nós observamos que ele não era capaz de compreender, de conectar, de fazer com que houvesse uma lógica e um sentido em um homem com a vida consagrada a Deus e que era arrebatado ao terceiro céu e ouvia coisas indizíveis, ouvia coisas que ele não era capaz de transmitir, tamanha glória e tamanho poder. Esse homem que via e conversava com Jesus e fazia milagres e sinais e prodígios extraordinários. Esse homem não era capaz de conectar tudo isso a um espinho cravado na sua carne. Ele disse, isso não tem sentido. Isso é obra do capeta. Isso é um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Essa é a expressão que Paulo usou, meu irmão. É um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Era algo constante. E ele disse, eu clamei a Deus 3 vezes. Parece que ao clamar, ele ouvia a voz do Espírito Santo dizendo no fundo de seu coração, não. Mas ele devia pensar, essa voz não pode ser de Deus. Isso não tem sentido. Isso não tem lógica, eu não posso encontrar nenhum argumento histórico da convivência de homens de Deus
com esse Deus Todo-Poderoso que me ama tanto, que já me deu tantas experiências, e eu vivendo com esse mensageiro de Satanás a me esbofetear, esse espinho cravado na minha carne que me faz chorar e que dói na minha alma. E ele orou novamente, e novamente aquela sensação do negativo, do não, vinha à sua alma e ao seu coração, mas ele não se conformava com isso. Não havia lógica, não havia sentido, não havia conexão. Ele não era capaz de unir o amor de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida a esse sofrimento, a essa dor, a esta perturbação. E ele clamou pela terceira vez. E então, pela terceira vez, Deus falou de forma clara ao coração de Paulo. E ele disse: Paulo levantou a cabeça e disse: "Oh glória, agora sim, agora estou ouvindo a tua voz de verdade. Eu estava com uma sensação negativa dentro do meu coração, mas agora estou ouvindo a sua voz, eu sei que agora chegou o fim da minha dor." Paulo, para de orar. Aleluia, a resposta chegou. Já parei, Senhor. Parei de orar, parei de clamar, agora arranca lá. Porque isso não vem de ti. Paulo, pare de orar. Eu não vou arrancar. Como, Senhor? Não. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu irmão, que coisa maravilhosa isso. Veja, Paulo, ele escreve aos Coríntios, aquela pequenina igreja, naquele lugarejo na Grécia. Ele escreve para esta igreja e diz: pela grandeza das revelações. É algo tão extraordinário, tão tremendo, tão maravilhoso, que foi-me dado pelo próprio Deus um espinho na minha carne, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações e na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoasse. E aí Paulo, ele acrescenta e diz assim: pelo que eu não mais continuei a orar sobre isso, porque Deus abriu o meu entendimento, a minha compreensão e a minha fé, para entender que é na minha fraqueza que eu sou forte. Aí está a minha força quando eu estou fraco. Então eu sinto prazer e alegria nas tribulações, nas aflições e nas perseguições. Muitas pessoas pensam que há um mistério por detrás do espinho na carne de Paulo. Que seria isso? Algumas pessoas chegam a pensar, quem sabe ele tinha algum problema na área sexual. Não é verdade? Mas o próprio Paulo, ele diz claramente do que se tratavam esses espinhos em sua carne, esse mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. Ele diz: eu sinto prazer agora nas perseguições. Em outras palavras, ele está descrevendo agora o seu espinho na carne. Ele diz: as perseguições, as tribulações, as aflições que eu tenho sofrido na minha vida
eu sinto prazer nessas coisas, porque eu sei que quando estou as vivendo, eu não as estou vivendo porque o diabo é forte, eu não as estou vivendo porque o capeta tomou as rédeas da minha vida, não, eu as estou vivendo porque essa é uma forma de Deus me manter no meu lugar, porque as revelações são grandes demais e eu corro o risco de me exaltar com isso. Então, com esses acontecimentos, Deus está sempre me colocando no lugar em que eu devo estar, para que eu não me engrandeça. Então eu entendo que nestas circunstâncias da vida, é aí que eu me torno mais forte. Agora, meu irmão e minha irmã, você que me ouve em algum lugar, nós devemos entender uma coisa aqui. Devemos saber separar as coisas. O que é um espinho na carne? Ou uma situação permitida por Deus, por alguma razão em nossa vida, para que nela nossa fé se aperfeiçoe e nossa comunhão com o Todo-Poderoso se aperfeiçoe. Ou uma outra situação que nós não podemos aceitá-las em nossa vida porque elas são do capeta, do diabo. E nós não estamos nesse mundo para sermos tapete de Satanás. Nós não fomos chamados por Cristo para sermos pisoteados por demônios. Não, nós não fomos chamados para carregar um karma, uma maldição pelo caminho. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E Paulo tinha esta vida, mesmo nos cárceres e mesmo nas prisões. Paulo sabia perfeitamente que Deus é poderoso para fazer com ele o que fez com Pedro. Quando Pedro estava preso naquele cárcere, e haviam 16 soldados guardando aquela cela. E Deus mandou um anjo de forma miraculosa. Esse anjo acordou Pedro e ele se levantou e as algemas se romperam de seus braços e pernas e as portas se abriram e os guardas foram congelados e Pedro saiu e estava pregando novamente no templo e todos ficaram boquiabertos. Paulo não tinha dúvida disso. Paulo, certa vez, com Silas, em uma prisão interior lá em Roma, à meia-noite cantava hinos e adorava a Deus, no meio daquela situação adversa, contrária, horrorosa, aquele espinho na sua carne, mais uma vez, ele louvava e exaltava a Deus, ele tinha vida e vida em abundância, ele viu o chão tremer, as portas se quebrarem, ele viu o milagre de Deus, e novamente era preso e preso de novo, e preso mais uma vez, para que escrevesse suas cartas às igrejas e se eternizasse para que eu e você pudéssemos conhecer melhor a Deus, pudéssemos ter a direção do Espírito Santo para o nosso caminhar, pudéssemos ter os nossos olhos abertos para a sã doutrina e dos ensinamentos de Cristo, a sua igreja. Agora preste atenção. O problema é a ignorância, a estupidez. E muitas pessoas nessa estupidez, nessa ignorância, nessa falta de entendimento do que realmente sucede em sua vida,
acabam se tornando escravas de Satanás, dominadas pela ação de demônios, quer seja por intermédio de pessoas ao seu redor, ou quer seja por intermédio de circunstâncias ao seu redor, e elas não se levantam, e elas não dão um brado de vitória sobre aquilo, e elas não expulsam aquele mal de suas vidas, e elas não se revoltam contra aquela situação humilhante e degradante em que elas estão vivendo, e que não é a vontade de Deus em suas vidas, e elas vão arrastando esse lixo pela vida fora, infelizes, tristes, angustiadas, achando, quem sabe, que de alguma forma essa tristeza, essa mágoa, essa infelicidade que faz parte de suas vidas, de alguma forma isso possa glorificar a Deus pelo fato delas não murmurarem a respeito e não fazerem nada a respeito e se conformarem com esta situação. Assim, vivem muitas mulheres, assim, vivem muitos homens, jovens e velhos. Isso. Que muitas vezes têm sido vítimas de ataques de Satanás. E elas se mantêm inertes naquela situação macabra, sombria, diabólica. E vivem uma vida infeliz. Mas, espera aí. A Bíblia Sagrada diz claramente que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, não foi Jesus. Como é que tem gente que vive uma vida em que tudo está sendo destruído? Na sua vida sentimental, emocional, física, financeira, saúde, tudo está desabando, tudo está morrendo. Está morrendo a esperança, está sendo roubada a alegria, roubada a esperança, roubada a felicidade. Pessoas que não têm mais motivo de sorrir, são infelizes dentro de casa, vivem um inferno em chamas dentro de casa, vivem uma solidão diabólica, não é? A Bíblia diz que Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou seja, não é qualquer espécie de vida, não é apenas você ter pulso, e não é apenas você ter o coração bobeando sangue nas tuas artérias e nas tuas veias, não é isso não é vida. Até um animal e uma planta, elas têm esse tipo de vida, de existência. Não, Cristo, ele morreu na cruz pela grandeza do amor de Deus por mim e por você, para nos dar vida, não apenas no porvir da eternidade, um dia no céu. Talvez o diabo diga para você: olha, um dia quando Cristo vier, você vai ser feliz, Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, nunca mais você vai chorar. Porque o diabo, ele sabe usar a Bíblia, ele tentou o próprio Cristo com a Bíblia Sagrada. É certo que nesse mundo teremos aflições, e quem prega o contrário é louco, é idiota, é falso profeta. É certo que nesse mundo teremos aflições, mas Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse: ergue a cabeça, levanta a cabeça. Vocês vão ter aflições, perseguições, mas tem de bom ânimo. Não abaixa a cabeça para o diabo, não. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e nada vos fará mal algum. Tem de bom ânimo. Levanta a cabeça.
expulsa o mal. Repreenda aquilo que vem das trevas, aquilo que vem do reino do mal. Repreenda a praga rogada, a maldição, o feitiço, a magia, os encantamentos. Se afaste daquelas pessoas que são permissivas, que são malignas, que estão em volta de você como urubus, apenas querendo arrancar as suas carnes e aproveitar e sugar de você o que você tem de melhor. Mas elas não te dão nada, não te beneficiam nada, estão como abutres, gente má. Existem pessoas que são malignas, que são diabólicas. Existem pessoas que emprestam a sua mente, a sua língua, a sua boca, os seus sentimentos para o diabo. E são pessoas que estão aí para causar o mal. Paulo disse, existem certos tipos de pessoas que você não deve nem cumprimentar, você não deve se assentar com elas para comer. Você deve manter distância dessa gente, porque elas vão lhe causar mal. Sabe, então existem atitudes que você, meu irmão, e você, minha irmã, você precisa tomar na sua vida. Porque uma coisa é você estar sofrendo por causa da obra de Deus, e Jesus disse que bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e vos caluniarem, e disserem toda espécie de mal contra vós, por causa da tua fidelidade ao meu evangelho, por causa da tua consagração a mim e a minha palavra, e a tua obediência à minha ordem de anunciar esse evangelho. Bem-aventurados sereis. Isso é uma coisa. E outra coisa é quando você sofre situações. Quantas pessoas eu tenho encontrado assim? Preste atenção nisso. Talvez você seja uma delas que vive uma vida humilhante. Preste atenção. Quantas mulheres vivem uma vida humilhante, infelizes, menosprezadas? Quantos homens vivem uma vida assim, infelizes, desconsiderados, desonrados dentro de casa? Não é? Você sabe de uma coisa? O problema é o seguinte, é porque tem muita gente que vive de aparência. Eu estou falando bobagem ou estou falando a verdade? O que é que você acha? Tem muita gente que vive de aparência. Tem muitos casais na igreja vivendo de aparência. Tem muitos obreiros e tem muitos pastores que vivem só de aparência. Só Deus sabe realmente como é a vida dessa gente. Eu quero dizer uma coisa para você, que você viver de aparência, você pode enganar meia dúzia, você pode enganar 15, você pode enganar 100 pessoas, até uma congregação de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Mas o que adianta? Você vai levar uma vida miserável. Alguns decidem por ter uma vida dupla. É verdade? Ou bobagem o que eu estou dizendo? Hein? Quantos escândalos acabam acontecendo por aí? Não é? Na vida de pessoas religiosas. Que fazem votos de castidade, ou alguns que querem ter a aparência de uma vida feliz conjugal, mas vivem um inferno dentro de casa e arrumam uma amante, ou um amante. É bobagem o que eu estou dizendo? Ou é verdade? Hein? O que você acha? Então,
Existem pessoas que elas são levadas pelo diabo a se conformarem com aquela situação de miséria, de degradação, de humilhação. São pisoteadas pelo capeta de dia e de noite e ainda acham que pela atitude de submissão delas a essa dor e a esse sofrimento, elas estão fazendo como Paulo. Elas são fortes na sua fraqueza, não é nada disso. Paulo não vivia uma vida massacrada pelo capeta, de forma alguma. Foi dado a ele esse mistério. E ele precisava viver em cadeias e em prisões. Primeiro que precisava ter tempo para escrever. Se ele estivesse livre, ele não iria parar para escrever, não teria tempo para sentar. E Deus deu a ele essas circunstâncias em sua vida e esclareceu a ele. E ele sabia, ele sentia a presença de Deus naqueles calabouços. Tanto que ele cantava à meia-noite, naquela prisão. Não era um cântico falso, hipócrita, fingido. Era um cântico verdadeiro. De alguém que tem essa paz que excede a todo entendimento. Mas você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você que está sendo pisado pelo capeta, pelo diabo, presta atenção. Você que está sendo humilhado, infeliz, uma vida miserável. Você que está sendo roubado, roubada. Você que está matando e destruindo a alegria, a paz, os sonhos, a felicidade. Se levante contra isso hoje e diga: eu não aceito mais. Preste atenção no que eu estou dizendo. E diga: eu não aceito mais, no nome de Jesus, esta situação na minha vida. Diga isso. Diga. Se revolte contra esta circunstância e esta situação que vem do diabo. Não aceite isso, porque Cristo, Ele te libertou. E se foi Ele que te libertou, verdadeiramente você é livre para dizer às pessoas, para dizer a homens e mulheres e situações e circunstâncias ao teu redor que querem te aprisionar a uma vida medíocre e miserável. Você tem o direito e deve exercer a fé para se erguer e dizer a estas pessoas e a estas situações: vá para o diabo que os carregue, porque a minha vida pertence a Deus e eu terei vida e vida em abundância. Doce Espírito aqui. Olha, nós estamos chegando no término de mais um programa. Estamos chegando nos minutos finais. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero te dizer uma coisa importante. Nós estamos com quase 300 mensagens em vídeo à disposição gratuitamente. Basta acessar a nossa página no YouTube. Muitos vídeos, muitas mensagens. Compartilhe essas mensagens, envie elas às pessoas que estão sofrendo, desesperadas, enfermas, doentes, vítimas de obras de macumba, de feitiçaria. Faça alguma coisa. Essa é uma forma de você anunciar esse evangelho. Tome uma decisão. Você que não tem movido uma palha na sua vida, não faz nada em prol de que esse evangelho alcance milhares. Se torna um missionário, uma missionária do ar. Me ajuda nessa obra.
fértil. Traga a tua semente em nossa terra. Porque se a minha terra é boa, a tua semente há de produzir muitos frutos. Um abraço, até a próxima.